Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Evangelística. Estamos muito felizes em ter você conosco nesta aula. E para começar, nós vamos ler duas passagens da Bíblia. Se você precisa de ajuda, pede alguém para ajudar a achar essas leituras. São duas leituras em dois livros da Bíblia. A primeira leitura é de 2 Crônicas, no Antigo Testamento, capítulo 36, e nós vamos ler dois versículos, versículo 15 e metade do versículo 16. E depois nós vamos passar para o livro de Jeremias. Mas primeiro nós vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15 e 16, a primeira parte. Esta passagem fala sobre o tempo do profeta Jeremias. Nós vamos aprender sobre ele hoje. E esta passagem fala sobre como era o tempo dele, o que acontecia, o que aconteceu nos seus dias, né? Era no tempo do rei Josias e depois rei Zedequias, e nós vamos ler aqui como era a situação naqueles dias. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, os profetas, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, o povo de Israel, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas. E nós vamos ler um pouquinho sobre isso também no livro de Jeremias, um pouco depois do meio da sua Bíblia, depois do livro de Salmos, o livro do profeta Jeremias, que fala sobre como eles trataram o profeta Jeremias. O povo que não creu, não quis crer em Deus. Nós vamos ler no capítulo 37 e nós vamos ler versículo 2 e depois versículo 15 e 16. Jeremias 37, versículo 2 e 15 e 16. Diz assim: Mas nem ele, o rei Zedequias, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias o profeta. E versículo 15 e 16. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram e puseram-no na prisão, na casa de Jonatas o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Então, nós podemos ver dessas leituras como era a situação do povo de Israel nos dias de Jeremias. Nós já ouvimos, né, sobre vários reis e como eles tinham se afastado do Senhor junto com o povo de Israel. Eles preferiram adorar deuses feitos de madeira, de pedra. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus. E eles estavam muito longe de Deus. E em vez de Deus punir imediatamente, Ele era muito misericordioso para com o povo de Deus, muito paciente. E Ele enviou muitos profetas, mensageiros, como a Bíblia fala. E um deles era o profeta Jeremias. Ele foi enviado para entregar a mensagem do Senhor ao povo de Israel, no tempo do rei Zedequias e alguns outros reis. E Jeremias, ele foi até Jerusalém e ele se colocou lá na frente do templo. Bem na frente do templo, onde todo mundo podia ouvir, onde sempre as pessoas se reuniram. Lá ele se colocou lá em um lugar público, onde todo mundo podia ouvir a mensagem de Deus. E ele chamou o povo para se arrependerem, para confessarem os seus pecados ao Senhor, porque assim o Senhor iria perdoá-los. Mas ele também deu uma advertência muito forte, muito séria. Se eles não se arrependessem, Deus iria puni-los. Deus iria enviar
o rei Nabucodonosor para destruir e queimar a cidade de Jerusalém e levar o povo cativo, preso para o país dele, para um outro país bem distante, bem longe. Mas Jeremias, pregando a palavra de Deus, chamando o povo ao arrependimento, o povo não deu ouvidos. Eles não queriam ouvir, eles não queriam a palavra de Deus. Por quê? Porque eles amavam muito o pecado. Eles queriam continuar pecando contra Deus, em vez de se arrepender e receber perdão. Eles não queriam mais ouvir Jeremias, nem a palavra de Deus. Eles tentaram apagar, silenciar esta mensagem de Deus. E como eles fizeram isso, bem? Eles começaram a perseguir o profeta Jeremias. Eles começaram a maltratar ele. E a primeira coisa que eles fizeram, como nós lemos, é que eles prenderam o profeta Jeremias. Eles prenderam ele num tronco, com as pernas presas, em um lugar público para todo mundo ver ele. E assim ele sofreu muitas dores. Mas ele continuou pregando a palavra de Deus depois. E um tempo depois, Jeremias tinha escrito em um rolo, como eles faziam naquele tempo, né? Eles escreviam em rolos. Ele tinha escrito a mensagem de Deus. Mas o rei e os príncipes e os sacerdotes não queriam ouvir. E sabe o que eles fizeram? Eles cortaram este rolo e jogaram no fogo. Queimaram o rolo com a mensagem de Deus. Que triste. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus. E a todo custo queriam jogar fora a mensagem de Deus. Depois também, eles levaram preso mais uma vez o profeta Jeremias. E eles colocaram o profeta numa cela de um calabouço. Onde ele ficou preso por muitos dias, a Bíblia fala. E só depois de muitos dias, um crente no Senhor conseguiu resgatar o profeta. Um etíope resgatou o profeta Jeremias. Com pedaços de pano, juntos eles conseguiram fazer uma corda e tirar Jeremias daquele calabouço. E mesmo assim, Jeremias continuou chamando o povo ao arrependimento. Ele continuou pregando a palavra de Deus. Ele continuou advertindo as pessoas, dizendo: se vocês não se arrependerem dos seus pecados, Deus irá punir o povo de Israel. Arrepende-se. O Senhor é misericordioso. Ele quer perdoar os teus pecados. Mas o povo não ouviu. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus. Eles não queriam mais nada ter com a palavra de Deus. E ao longo do tempo, até hoje, isso tem acontecido. Você sabe? Em muitos lugares no mundo, ao longo da história e até hoje, muitas pessoas vão contra a palavra de Deus, tentando esconder a palavra de Deus das pessoas, tentando silenciar a voz de Deus, em várias maneiras. Uma das maneiras que as pessoas atacam o povo de Deus, as pessoas que creem no Senhor e a palavra de Deus, é como com violência, ataques usando violência. Como? Bem, em muitos países, pessoas são presas porque creem no Senhor. São até mortas. São maltratadas. A família dos crentes também, muitas vezes maltratada, porque as pessoas creem no Senhor e pregam a Bíblia e querem evangelizar outras pessoas. Uma outra maneira
é que muitas pessoas atacam a palavra de Deus usando de deboche, zombando a palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, que a Bíblia é só um livro de histórias, de mitos, que não aconteceram de verdade, né, como nós já ouvimos antes. Ou até tentam impedir as pessoas de ouvirem a palavra de Deus. Lembra que no passado a Igreja Católica manteve a palavra de Deus na língua latina, uma língua que a maioria das pessoas não entendiam, para que ninguém pudesse ouvir a palavra de Deus. E também a palavra de Deus é atacada usando de mentiras. Falsas religiões que dizem que a Bíblia não é a verdade, que você pode chegar no céu de uma outra maneira, em vez de confiar no Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. E assim estão mentindo para as pessoas para que não creem no Senhor Jesus e na palavra de Deus. Mas, depois de tudo isso, depois de todos esses ataques à palavra de Deus ao longo do tempo, a palavra de Deus ainda está sendo pregada, não é? Como pode? Bem, vamos pensar um pouco no sol. Você já olhou? O sol quase não dá para olhar, né? Muito brilhante a luz do sol. Será que é possível apagar a luz do sol? O que você acha? Se os bombeiros se juntem, você acha que eles conseguem apagar a luz do sol? Não, né? Talvez se tiver mais bombeiros. Será que vão conseguir apagar a luz do sol? Também não, né? Talvez precisam de muitos e muitos e muitos bombeiros e muita água para apagar a luz do sol. Será? Será que vão conseguir? É impossível, né? Eu não sei se você já viu, mas olha aqui, ó, uma imagem do sol bem perto, ainda longe, mas já bem perto. Olha como o sol é um fogo com chamas muito grandes. O sol é muito grande, uma luz muito forte que não pode ser apagada, né? E assim é a Bíblia. A Bíblia é como a luz do sol. A palavra de Deus não pode ser apagada, igual o sol não pode ser apagado. Ao longo do tempo, a Bíblia tem sido desprezada, ridicularizada, proibida, queimada, escondida. Pessoas que creem na palavra de Deus foram presas e até hoje são, né? Tem mapas na internet onde você pode ver países no mundo onde crentes, cristãos são perseguidas. As pessoas que creem no Senhor Jesus são perseguidas nestes lugares. São muitos países, né? Onde pessoas têm muita dificuldade quando creem no Senhor Jesus. Tem muita dificuldade para compartilharem com outras pessoas a palavra de Deus. Podem sofrer por isso. Mas se nós pudéssemos fazer um outro mapa que mostra onde moram as pessoas que creem no Senhor Jesus, você poderia ver mais cores ainda. E também nesses países onde tem perseguição, onde tem muito sofrimento para as pessoas que creem no Senhor, você vai ver. Se você pudesse ver no mapa, como Deus pode ver, muitas pessoas que creem no Senhor Jesus. A palavra de Deus não pode ser apagada, mesmo sendo atacada, né? Muitas pessoas são salvas até hoje e serão ainda. E você? A palavra de Deus também foi pregada para você. Hoje, nas semanas anteriores, você já ouviu muitas vezes. Graças ao Senhor, aqui em nosso país, ainda temos esta liberdade de pregar e de ouvir e compartilhar a palavra de Deus. Mas o que você tem feito com esta mensagem da Bíblia? Você já ouviu
como o profeta Jeremias pregou que o Salvador viria, e ele veio para salvar pecadores. Ele morreu na cruz, sofrendo o castigo de Deus para os pecados de todos que creem nele. E você já creu no Senhor Jesus? Ou você está escondendo a palavra de Deus para você não ouvir? Você está tentando não prestar atenção? Você não se importa com a mensagem de Deus? Você tem escondido a palavra longe do seu coração? Ou você já deu ouvidos e você já confiou no Senhor Jesus Cristo? Você já confessou, falou a Ele todos os seus pecados e pediu por perdão? Como Ele prometeu ao povo de Israel, Ele perdoa os nossos pecados se nós pedimos, se nós confessamos. E nós também podemos ser salvos. Nós podemos ser perdoados e receber um novo coração e uma nova vida do Senhor. Vamos ler alguns versículos na carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25. Que fala assim: porque toda a carne é como a erva, uma planta, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Muitos reis, muitas pessoas, muitos países já existiram, não existem mais. Muitos que rejeitaram a palavra de Deus. É como uma flor que murcha. E a nós também, um dia, nós vamos ter que morrer. A nossa vida vai terminar, vai acabar. Será que nós conhecemos ao Senhor? Mas a palavra de Deus é bem diferente. Ela não morre como nós. Versículo 25 fala assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vocês, foi evangelizada. Vocês ouviram a palavra de Deus. A palavra de Deus não foi escondida de vocês. Vocês ouviram. Vocês já deram ouvidos. Vocês já responderam ao Senhor Jesus Cristo em oração, pedindo por perdão. Agora nós vamos cantar o hino de número 16. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção às palavras deste hino. E depois de cantar o hino, quero que vocês respondam esta pergunta. O que este hino tem a ver com a lição de hoje? Por que nós cantamos este hino hoje? Preste atenção às palavras enquanto você canta este hino e vê depois se você consegue entender por que nós cantamos este hino hoje. Que Deus te abençoe.